Crime sem punição, 2 anos e meio depois. A morte do cinegrafista que trabalhava durante um protesto dos chamados Black Box. Até agora ninguém está preso. E a justiça não definiu sequer como classificar o crime. Veja na reportagem da semana. Um rojão disparado durante um protesto. E a morte violenta de um inocente. Nenhum ser humano mereceria o que aconteceu com ele. De um lado da história, Santiago Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes. Do outro, 2 jovens que participavam de uma manifestação no centro do Rio de Janeiro. 6 de fevereiro de 2014, uma quinta-feira. Foi bem nesse ponto, no centro do Rio de Janeiro, que o repórter cinematográfico Santiago Andrade, de 49 anos, morreu. Ele saiu da emissora onde trabalhava, na zona sul da cidade, para cobrir um protesto contra o aumento no valor da passagem de ônibus. Santiago registrava com a câmera toda a movimentação, quando atrás dele, 2 jovens acenderam um rojão e o lançaram na direção de Santiago, que foi atingido na cabeça. Me dá, assim, uma tristeza, porque ele saiu. Eu pensava que ele ia voltar e nunca mais o vi. A família de Santiago espera por uma decisão definitiva da justiça. 2 anos e 7 meses depois da morte do cinegrafista, ninguém foi condenado. Os acusados estão soltos. E o tipo de crime, se foi homicídio doloso ou culposo, deverá ser determinado na próxima semana. Mesmo com essa decisão, a batalha judicial ainda será longa. Caio de Souza e Fábio Raposo, ambos de 24 anos, são os acusados de acender e lançar o rojão que matou o cinegrafista. Na época, os protestos no Rio de Janeiro eram comandados por jovens que diziam ser integrantes do Black Bloc, ou Bloco Negro. Um grupo que vestia roupas escuras, cobria o rosto e era conhecido por atos de vandalismo e por enfrentar a polícia. A ideologia Black Bloc tem origem na Alemanha na década de 70. O objetivo é questionar a ordem vigente e se manifestar contra o capitalismo e a globalização. O Black Bloc não é, no entanto, um movimento de organização única. Em uma mesma manifestação, por exemplo, pode haver grupos distintos com táticas diferentes. Caio e Fábio chegaram a ser presos 4 dias depois da confusão, no exato dia em que Santiago teve a morte cerebral confirmada pelos médicos. A dupla ficou 13 meses na prisão. Para o Ministério Público, ao acender e jogar o rojão, os 2 assumiram o risco de atingir alguém. Por isso, foram acusados por homicídio doloso quando há intenção de matar e triplamente qualificado, motivo torpe, sem chance de defesa à vítima e com uso de explosivos. Ao acenderem aquele rojão em meio a uma praça, onde havia uma multidão, onde havia uma quantidade enorme de pessoas e que era previsível, era mais do que provável que alguém fosse atingido, eles assumiram o risco desse resultado e, por isso, devem responder por homicídio com dolo eventual. Caio e Fábio foram soltos em março do ano passado, depois que o Tribunal de Justiça do Rio decidiu que eles não deveriam responder por homicídio doloso. O Tribunal de Justiça entendeu que não haveria elementos suficientes para submeter os réus ao tribunal do júri. O Ministério Público recorreu e agora a decisão cabe ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Se Fábio e Caio forem julgados pelo crime de homicídio triplamente qualificado, como quer o Ministério Público, eles vão a júri popular e, se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. Agora, se o STJ entender que eles devem responder pelo crime de homicídio culposo, sem a intenção de matar, ou então pelo crime de explosão seguida de morte, eles não vão a júri popular. E se condenados por um juiz, a pena deve ser muito mais branda.
de até 8 anos de prisão. Para Arlita Andrade, a demora no processo e a falta de respostas agravam ainda mais a dor pela perda do marido. Além de ele ser assim, meu grande amigo, ele era uma pessoa que estava sempre do meu lado, entendeu? É difícil porque cada vez assim, é um baque assim, no meu coração, sabe? Então eu fico realmente muito, muito triste de ver que seria uma solução rápida se a justiça quisesse resolver. Porque eu acho assim que esses meninos, eles foram com a intenção de matar alguém. E, infelizmente, foi o Santiago, mas eu também não gostaria que fosse nem Santiago, nem fosse ninguém. Arlita evita pensar no dia em que Santiago morreu. Não posso nem ter emoções muito fortes, mas eu vejo aí, pronto, aí acabou o dia para mim, acabou a noite. No momento que eu vi, para mim, olha... A perda do marido e companheiro aconteceu em um momento difícil para a família. Arlita enfrenta um câncer de mama desde 2012. Além da mulher, Santiago deixou uma filha, a jornalista Vanessa Andrade. O cinegrafista trabalhou por 10 anos na Rede Bandeirantes de televisão e sempre ajudou a mulher no trabalho nesta creche que ela dirige na zona sul do Rio. É aqui que Arlita arrumou um jeitinho de homenagear o marido. A pracinha onde as crianças costumam brincar recebeu o nome de Santiago. Hoje, Arlita toca sozinha o trabalho na creche enquanto aguarda uma decisão final da justiça. Em nota, o STJ informou que nesta terça-feira, dia 27, o ministro relator do processo apresentará seu voto sobre o caso. Ou seja, deverá avaliar se o crime é doloso ou culposo. Qualquer que seja a decisão, o processo volta a correr no Rio de Janeiro, sem data prevista para ser julgado. Para este advogado criminalista, os acusados agiram com imprudência, mas dificilmente devem ser condenados por homicídio doloso. Houve sim uma clara imprudência, uma negligência no dever de cuidado que esses jovens deviam ter para evitar a possibilidade de alguém se ferir. Agora, daí a dizer que eles representaram na mente deles, na consciência deles, a possibilidade desse cinegrafista ou de outra pessoa qualquer vir a morrer, isso me parece um exagero. Enquanto não sai a decisão, Caio e Fábio seguem em liberdade. Os dois moram no Rio de Janeiro, estudam e trabalham monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Nossa equipe entrou em contato com os advogados da dupla. A defesa de Fábio conversou com o Domingo Espetacular por telefone. Wallace de Paiva acredita que o recurso do Ministério Público do Rio será rejeitado pelo STJ. Nós estamos confiantes na vitória, de que o Superior Tribunal de Justiça vai respeitar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, uma vez que a decisão do Tribunal Fluminense foi a decisão absolutamente acertada. Não houve dolo de matar, não houve sequer dúvida quanto a isso. Ou seja, o Tribunal de Justiça não teve dúvida nenhuma que o crime não poderia ser julgado pelo júri. Em nota, o advogado de Caio disse que as provas produzidas no processo apontam a ausência de dolo eventual no crime de homicídio e que Caio jamais integrou grupo algum. Disse ainda que os fatos envolvendo Santiago foram um triste e lamentável acidente. Inconformada, Arlita busca forças em um pequeno e muito importante detalhe: a aliança dela e do marido. Que ele continua no meu coração. E sempre vai estar.